meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram este meio de semana? Semana de Copa Sul-Americana, semana de Copa Libertadores. Vários jogaços pra gente comentar, pra gente estar conversando. Essa primeira, é a primeira só semana de maio. Semana com jogos importantes, semana que definiu muito destino aí de muitos técnicos, muitos times em algumas determinadas competições. Mas antes, quero pedir desculpa pra vocês aqui. Estou um pouquinho resfriado, por isso a voz está um pouquinho diferente do habitual. Mas nada que a gente possa gravar esse vídeo aqui e trazer para vocês o que aconteceu nessa quarta rodada, né, de Libertadores e Copa Sul-Americana. Meus queridos, vamos começar então pelo primeiro jogo da Copa Libertadores, que foi o confronto entre The Strongest e Atlético Paranaense lá na Bolívia, na altitude, mas nada que resume, que possa justificar essa derrota vexatória do Furacão por 5-0. Detalhe, 5 gols de cabeça. Cara, é inacreditável, acho que nenhum outro clube brasileiro tinha sofrido uma derrota tão grande quanto essa, e da forma que foi, né? O Atlético não jogou bem, até teve, assim, os 10 primeiros minutos o Atlético teve uma bola na trave, mas depois, cara, só deu o The Strongest e o Atlético acabou sofrendo essa derrota. O Atlético só precisa dele mesmo para classificar, precisa vencer os 2 últimos jogos em casa, mas são jogos difíceis, contra o Libertad, que é uma equipe muito difícil, e ainda tem o The Strongest, não pode pontuar para não complicar a vida do Atlético. Mas o Atlético depende dele. São 3 suas vitórias e o time classifica para a próxima fase. Outro confronto 5-0 foi Palmeiras... perdão, gente. Trivério 2 vezes, Prost, Cassini e um gol contra do Eric foram aí os gols aí desse 5-0. O Palmeiras também jogou na terça-feira contra o Independiente Petroleiro, também na Bolívia. Tá vendo como que a justificativa não é tão válida? E o Palmeiras venceu por 5-0, né? 3 gols de Rafael Veiga, 1 gol de Rafael Navarro e Murilo fizeram aí os tentos alviverdes. Cara, o Palmeiras novamente dominou o adversário, agora jogando com o time titular não deu chance. O Independiente Petroleiro dificilmente teve uma chance de gol clara. Agora de cabeça não vou me recordar, mas... se bobear, o Everton não fez nenhuma defesa. Fez sim, no fim do jogo fez numa cobrança de falta, mas foi só isso, né? Comparado ao que o Palmeiras ofereceu de perigo ao Independente Petroleiro, que levou perigo do começo ao fim do jogo, e se não fosse o time do Palmeiras estar em ritmo de treino, provavelmente teria sido 8-9 novamente para favor do time do Palmeiras. É uma análise que a gente não pode estar fazendo agora muito aprofundada do Palmeiras, porque são confrontos teoricamente fáceis que a equipe alviverde está tendo. Mas é óbvio, é inegável não falar que o Abel Ferreira, o time treinado e comandado pelo Abel Ferreira, está muito bem no Campeonato da Libertadores. Você vai passar vergonha falar que isso é mentira. Atlético Paranaense venceu o Coelho e desse jeito, com o desfecho, né, da rodada do grupo, o América está eliminado da Copa Libertadores. Pode ter alguma classificação para a Copa Sul-Americana, mas por enquanto está eliminado das duas, né? Está na última posição do grupo com apenas 1 pontinho. Dos 3 jogos que o time fez em casa, venceu incríveis nenhum. Sim, o América não venceu nenhum jogo jogando em seus domínios nessa Copa Libertadores. Inclusive, somando os jogos de pré, né? Que também não venceu nenhum jogo e só classificou com o jogo da volta fora de casa. Os gols do Galo foram marcados por Guilherme Arana e Nátio Fernandes, e o Conte descontou ainda na primeira etapa. O América Mineiro foi o primeiro clube brasileiro eliminado e não estava jogando bem mesmo para justificar a classificação para a próxima fase. E o Galo, cara, é uma vitória que vem muito mais da parte de imposição tática. Eu acho que o Atlético levou até mais perigo no segundo tempo do que no primeiro tempo, mas justificou sim a vitória, né? O Atlético vinha de 3 empates seguidos, 2 deles na Libertadores, e precisava sim vencer, precisava convencer, precisava dar esse momento favorável para Mohamed Turco, né, tá comandando a equipe do Atlético Mineiro. Jogo da quarta-feira de futebol, né, também, né, da quarta-feira de futebol, entre Talheres e Flamengo. Cara, mais uma partida desastrosa defensivamente do Flamengo. É aquilo que eu falo, é uma balança, é uma gangorra, né, o time do Flamengo. Aqui em cima tá o ataque, meio de campo ofensivo e ataque, e aqui na parte de baixo tá a defesa, tá a equipe, os jogadores que jogam ali na volância do time, que não passam segurança nenhuma para a equipe, né? Você vê aí novamente o Flamengo fazendo gol contra, é o terceiro gol contra em 2 jogos da Libertadores do Flamengo.
E ainda teve o gol do Michael Santos, que na minha opinião foi uma falha defensiva do Flamengo grotesca. Mas o Arrascaeta num golaço e o Pedro também num belíssimo gol trataram de empatar o jogo para o Mengão. O empate tira o Flamengo, teoricamente, na briga pela melhor campanha da Libertadores, mas óbvio que o Flamengo vai classificar nesse grupo. Acho que não vai passar mais dificuldades do que isso, ainda mais com confrontos em casa ainda. Poupa tempo, Corinthians 0, Deportivo Cali 0, o típico jogo que ninguém queria fazer gol, que os dois times desperdiçaram um pênalti, então, na minha opinião, ninguém quis fazer gol aqui, né? Mas o jogo foi legal, sim, pro Corinthians, acho que o Corinthians foi até melhor que o Deportivo Cali, mas é óbvio, se o Deportivo Cali faz gol de pênalti, mudaria completamente essa análise. Fortaleza 1, agora que sim, depois do Flamengo, vão vir 4 empates seguidos, então a gente não vai aprofundar muito nisso aqui. O Fortaleza empatou em casa com o River Plate 1-1, ainda tem chance de classificação. Claro que a vida ficou difícil, claro que precisa vencer os 2 últimos jogos. Joga fora de casa contra o Colo-Colo e também joga agora fora de casa contra o Alianza Lima. Foi o último jogo do time em casa na Libertadores e fechou aí essa fase de grupos em casa com uma derrota, um empate e uma vitória dentro de seus domínios. Precisa agora pontuar fora de casa, coisa que o time ainda não fez na atual competição. Silvio Romero e Enzo Fernandes de pênalti empataram para o River Plate. Tem minhas dúvidas no pênalti, viu? Acho que se fosse ao contrário, o juiz mandaria seguir o jogo. Red Bull Bragantino 1, Vélez Sarsfield também 1. Aqui novamente o Red Bull elimina o Vélez Sarsfield da atual competição da Libertadores. Lucas Prato, sim, aquele que passou pelo Atlético Mineiro, São Paulo, fez o gol do Vélez e o André Hurtado fez aí o golzinho do Massa Bruta. O jogo marcou a reestreia, né, do Arthur na temporada, voltou de lesão, tem tudo para voltar voando, é um excelente jogador e pode trazer bons frutos aí pro Massa Bruta. É inconstância, né? Eu acho que resume muito bem o jogo do Red Bull nessa quinta-feira. Foi inconstância do time, tava jogando bem e voltou a jogar um futebol razoável na Libertadores. Mais um time eliminado agora na Sul-Americana. O Cuiabá deu adeus à competição depois de 2 derrotas seguidas. Foi jogar com o time reserva na última rodada, né, na Sul-Americana, contra o Melgar, e perdeu. Foi jogar agora com o time titular em casa e perdeu para o Racing também de 2-1. Gols de Moreno e Copete. E o Marlon fez aí o primeiro gol para o Cuiabá. Abriu o placar, né? Mas acabou cedendo a vitória para o time argentino. Com isso, como eu falei, o Cuiabá não se classificou para a próxima fase. Quem não tá dando sopa pro azar é o Ceará. O Ceará tá jogando muito bem o torneio internacional, né, a Copa Sul-Americana. Venceu por 3-0, sobrou no jogo. Mendoza, Vina e Eric fizeram os gols do Vozão, né? E tem tudo para classificar. Ainda não tá classificado, né, por conta do Independente na Argentina, mas o empate que o Ceará arrancar do Independiente, eu acho que classifica já aqui para a próxima fase. Dificilmente vai perder pontos com os outros integrantes do grupo. Atlético Goianiense 3, Defensa e Justiça também 2. Também 2, né? 2. Também é um time que está jogando muito bem essa Copa Sul-Americana. Vem sobrando na competição. Ganhou de um time muito chato. O Defensa e Justiça é chato. O Atlético fez 3-0 e o Defensa e Justiça foi fazer o 3-2, né? Então é um time que o Atlético vence, que dá a casca para o restante da competição. Marlon Freitas, Shailon e Baralhas fizeram os gols do Dragão. Fontana e Albertengo fez o gol do defesa dos argentinos. O Flusão ainda sonha com a vaga. É meio difícil, eu acho. Se tratando do último jogo do Fluminense, se eu não me engano, dentro de casa, né, no Maracanã, nessa Copa Sul-Americana. Então precisa fazer pontos fora. Mas o que é curioso é que é o terceiro gol do Ganso em 3 jogos. Então assim, o Meia vem recuperando seu bom futebol. Vem jogando o suficiente para trazer alguns pontinhos. Não foi isso no último jogo, né, contra o Curitiba, que tomou a virada, mas jogou muito bem, fez o gol logo no comecinho, com os 3 minutos de jogo, e aí Luiz Henrique fez o Borja empatou, e o Luiz Henrique fez o 2-1, e aí que o Fluminense mantém as esperanças para classificar. Acho difícil, se complicou sozinho nesse grupo, era um grupo que era franco favorito, mas, né, bananou. É um time muito irregular, né, volto a dizer. Poupa tempo, também vamos ter 2 empates agora seguidos na Copa Sul-Americana. São Paulo quase perdeu para o Everton lá no Chile, só não perdeu, acho que por muita incompetência do Everton, mas o São Paulo não pode entrar tão covarde assim em alguns jogos de Sul-Americana, né? Vamos combinar, é a única chance que o time vai ter de título nesse ano.
Acho muito difícil de conquistar o Brasileirão. Talvez alguma coisa na Copa do Brasil, mas o Brasileirão ficou difícil para o São Paulo. Então teria que entrar com uma força mais, aí, digamos, uma força máxima na Sul-Americana. Guarênia e Internacional 1-1. Otazu fez o primeiro gol e Wanderson empatou o jogo logo no início do segundo tempo. O Inter tomou seu primeiro gol sob o comando do Mano Menezes. É muito interessante esse dado, porque é um técnico que veio para reforçar o sistema defensivo e também melhorar o sistema ofensivo. Ainda não conseguiu o segundo passo. Acho que o Inter tem muito a evoluir no sistema ofensivo, se tratando ainda do último jogo, né, tem empatado contra o Avaí, e nesse jogo tem quase perdido para o Guarênia. Ainda ficou difícil a classificação na próxima fase. O Guarênia lidera com 3 pontos na frente do Inter, mas pode sim acabar classificando, né? Se vencer agora os 2 últimos jogos que ainda faltam pro time. Quem surpreendeu, meu amigo, foi esse time aqui, ó. Santástico, tô montando o time certo, né? Santástico venceu lá na altitude da Universidade Católica, na Universidade de Quito, né? Por 1-0, gol do Rauan aos 45 minutos do segundo tempo. Foi um belo gol, né, de fora da área, chute no canto, difícil o goleiro pegar. Mas o jogo estava caminhando para um 0-0 horroroso. Foi, acho que, a primeira espetada crucial assim, do Santos, né, de fato. E o time conseguiu fazer o gol aí da vitória, volta com 3 pontos na altitude, pontos importantíssimos para ajudar na equipe para classificar nessa Copa Sul-Americana. Fechou, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje, agradeço muito a presença de vocês aqui. Curte, comenta, compartilha. Se você não segue no Instagram, passa a seguir a gente lá. Sempre conteúdo bem bacana para trazer o que há de melhor para você no futebol brasileiro, das principais equipes do futebol brasileiro. Um abração, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.